iremos ver a unidade 5 do módulo 10, que tem como tema os padrões alimentares e regionais e culturais do Brasil. Ou seja, nós vamos aprender como foi que essa nossa culinária, né, que é a culinária brasileira, como é que ela se tornou uma culinária tão rica, né? Porque é uma culinária muito diversificada. Então vamos conhecer um pouquinho quais foram os povos que contribuíram para que a gente tivesse hoje, né, atualmente, uma culinária riquíssima. Se você tiver com fome, então coma alguma coisa, porque realmente vai dar água na boca, tá? Então vamos começar. Bom, qual o objetivo da aula de hoje? Definir o que é culinária, compreender a contribuição de outras culturas para a formação da culinária brasileira e conhecer a diversidade e a riqueza da alimentação regional brasileira. Padrões alimentares, regionais e culturais do Brasil. Para iniciar a aula, né, nós vamos primeiro entender qual o significado da palavra culinária. Com certeza você já ouviu falar alguma coisa referente à culinária. Então, o significado é a arte de cozinhar, ou seja, é a base, o princípio que orienta a confecção, a produção, tá, dos alimentos e foi evoluindo ao longo da história dos povos para tornar-se parte da cultura de cada pessoa. Então, culinária está relacionado à produção de alimentos. Bom, cada povo tem uma culinária diferente, um modo de preparar e até mesmo de servir os seus alimentos, né? Um exemplo é os japoneses. A gente vê que as técnicas deles são completamente diferentes de nós brasileiros, né? O modo deles comer e deles servir os alimentos. De acordo com a região de um estado, de um país ou de um continente, mudam os ingredientes, as técnicas de preparo e os utensílios. Muda também a história, a experiência e a criatividade de quem é responsável pela preparação dos alimentos. A culinária também reflete na religião de um povo. Em relação a isso, a gente viu no início do módulo, né, alguns exemplos de religiões que acabam não consumindo determinados tipos de alimento, como no caso o porco, né, que o porco é um animal sagrado para muitas religiões e por isso não consumem. Bom, o Brasil ele possui uma culinária muito original. Por mais que ela tenha tido muita influência, né, de vários povos, ela hoje se tornou uma culinária original. Ao longo dos séculos, o brasileiro ele aprendeu a transformar, ó, tá vendo? A culinária europeia, principalmente a de Portugal. O que ele fez? Adicionou as especiarias trazidas do Oriente e os ingredientes da culinária indígena, que foi uma culinária que teve grande influência para a culinária brasileira. E também a culinária africana, transformando então assim a culinária. Ou seja, por mais que a gente pegasse um pouco desses ingredientes de outras culturas, a gente acabou transformando, trazendo um pouquinho para o que seria a culinária brasileira. Então, a culinária indígena, ela já estava presente quando o país foi descoberto. Então, por isso que ela teve grande influência para nós. Foi a partir das trocas alimentares, em conjunto com a mistura de raças, culturas, gostos, cores e aromas, que surgiu a culinária que é denominada uma culinária rica, né? Que é a nossa culinária brasileira. Ok? Então, aqui alguns exemplos, né, de alguns pratos que temos em nossa culinária: o churrasco, o feijão e o peixe. Aí a gente vai verificar de onde vieram esses pratos. Bom, em relação à culinária indígena, ela era composta, ó, por carnes, por peixe, por legumes, por ervas, milho, mandioca, castanha do Brasil e algumas frutas como a goiaba, o caju e o cupuaçu. Então, tá vendo? Da cultura indígena, tantos alimentos que nós herdamos. Bom, as preparações dependiam do conhecimento e dos utensílios que cada tribo possuía. Então, tá vendo? Não é que era feito, todos os alimentos não eram feitos igualmente em cada povo, em cada tribo. Algumas tribos não sabiam usar o fogo,
certo? Então até algumas tribos ainda não tinham descoberto o fogo. Comiam então os alimentos crus, como o peixe, ou então eles assavam sobre a pedra aquecida no sol. Então essa é uma das técnicas que eles utilizavam para preparar o alimento. Já os índios que já conheciam o fogo preparavam um peixe assado envolto em uma folha de bananeira, né? Então embrulhavam o peixe na folha de bananeira, enterravam era enterrado e era coberto por brasas e usavam umas vasilhas de barro para cozinhar as raízes, tubérculos e castanha. Então tá vendo? Os tipos de utensílios também mudam de povos para povos. Bom, a culinária, continuando com a culinária indígena. Os indígenas, eles não conheciam a fritura, né? Foi com o tempo que eles foram conhecendo. Essa técnica veio bem depois com o quê? Com os portugueses. Os portugueses que ensinaram a técnica da fritura, que usavam para isso os óleos vegetais, como azeite de oliva e gordura animal. A mandioca, que é um prato bem típico, né, do Brasil, considerada a base da alimentação de muitas comunidades indígenas, retiravam-se que a farinha, a tapioca, o polvilho e o tucupi, que é um alimento típico da região norte. Esses produtos eram usados com certa carnes, né? Era a combinação com certas carnes, caça assadas, torradas ou trituradas com pilão, que é a famosa paçoca. Ou eram servidos ou eles serviam para preparar o quê? Mingau, bejuns e molhos. Tá? Então essa é uma parte da culinária indígena. Bom, nossa cozinha também teve origem, né, nos hábitos dos escravos negros, trazidos principalmente do Guiné e da Angola. Então, acabamos a culinária indígena e vamos saber um pouquinho da culinária dos negros, tá? Bom, com o tempo, a população negra ela foi aumentando e sua cultura começou o quê? A influenciar, né, na população brasileira, principalmente em relação à culinária, com algumas técnicas de cocção e de conservação dos alimentos. E o que vem a ser essa técnica de cocção? O que significa isso? Técnica de cocção são os métodos de cozimento, ou seja, podemos assar, grelhar ou cozinhar o alimento, tá? Então isso que significa técnicas de cocção. Bom, uma das contribuições mais importantes da cozinha africana foi o que? O azeite de dendê, né? Que hoje é bastante presente na culinária dos brasileiros, e o quiabo também. Bom, que eram ingredientes indispensáveis na culinária africana. Herdamos também a cebola, o alho e a pimenta malagueta, que vieram o quê? Dos negros, tá? Bom, na Bahia, onde um grande número de escravos negros se instalou, pode-se observar o quê? Uma forte influência africana na culinária. Como alguns exemplos de alguns alimentos, nós temos alguns pratos, né? Como o acarajé, que é muito típico, né, da Bahia, o abará, o vatapá também, que é típico lá na Bahia, mas também é típico na região norte, porém o modo de preparo é diferente, tá? E o caruru também, que é muito presente. Então, esses três tipos de alimentos são muito fortes na culinária da Bahia. Bom, aí aqui um exemplo, né, dos três tipos de alimentos que a gente acabou de comentar. Então, só para vocês poderem visualizar. E aí, professora Sabrina, o que a senhora tem a contribuir, né, em relação à nossa culinária? Até o momento a gente já viu dois povos que influenciaram na nossa cultura, né, que contribuíram para a culinária brasileira. Então é exatamente isso, né? Tão importante a gente conhecer a origem do alimento, qual foi a cultura, né, a tradição que trouxe esse alimento, porque muitas vezes a gente consome diversos alimentos e nem sabe como é que ele foi originado, que tipo de cultura trouxe. Então essa é a importância de conhecer. E o Brasil é um país muito diversificado, né? Possui como característica principal o sabor, né, a excentricidade do sabor que agregado à nossa alimentação diária. Ok, então vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre a contribuições dos povos para a culinária brasileira. Então vamos voltar para a culinária dos negros. Bom, a mulher negra, né, escravizada, também teve um grande papel de destaque na culinária brasileira. Como cozinheira, ela era cozinheira do senhor branco, né, trabalhava para os senhores brancos. Quanto demonstrou ela era uma ótima quintuteira, né?
Foi ela, certamente, né, não podemos afirmar, mas certamente foi ela quem preparou a primeira feijoada, que é um prato típico do Brasil. Um prato realmente brasileiro, que nasceu na senzala e era feito com as partes menos nobres do porco, que sobravam da mesa dos senhores. Então esse prato deu muito certo e se tornou hoje aqui um prato típico do Brasil. O feijão também era apreciado, né, tanto pelos africanos como os portugueses, o que levou a ser o quê? Um prato de destaque na mesa dos brasileiros. Tá vendo? Então também o feijão nós herdamos dos negros e dos portugueses. Outras receitas foram surgindo com o tempo, como a rapadura, né, muito presente na região Nordeste, as comidas de milho e coco, como a canjica, manguzás e algumas outras, né, como a pamonha também e os angus. Bom, e a cultura europeia? Vamos ver o que a gente herdou da cultura europeia. Os europeus, principalmente quem? Os portugueses, contribuíram com diversos tipos de alimentos para a formação da culinária brasileira. No curral, eles criavam o quê? O boi, o porco, o bode, o carneiro e a galinha. Assim veio que então surgiu o ovo. Eles também começaram a fabricar o quê? O queijo, o requeijão, os embutidos e os defumados. Então, todos esses alimentos nós herdamos da culinária europeia. No quintal, eles plantavam limão, laranja, melão, melancia, maçã, figo. E na horta, a selga, alface, berinjela, cenoura, coentro, cebolinha e couve. Então aqui, ó, tanto de alimentos que eles, né, acabaram contribuindo, nós herdamos dessa cultura. Os doces portugueses, entre eles os pastéis de Belém, também que são muito conhecidos, né, são ainda muito apreciados por todo mundo. Alguns ingredientes importantes foram introduzidos na culinária brasileira, como o coco, o sal, a canela em pó, misturada com o açúcar, e algumas receitas como o sarapatel, o sarrabulho, a panelada, a buchada e o cozido. Então, todos esses pratos nós herdamos de outras culturas. Agora a gente vai conhecer os pratos típicos, né, de cada região. Vamos ver como cada região demonstra os seus pratos. Na região norte, né, que é a nossa região, vamos conhecer alguns pratos típicos da região norte. A mandioca é um prato típico da cozinha nortista, tá? Então, muito presente na nossa cozinha é a mandioca. Podemos citar novamente quem? O tucupi, que é um molho feito a partir da mandioca. Exemplo, o pato no tucupi, né? Que são pratos muito procurados, principalmente na época das festividades de festa junina. E é o prato mais famoso do Pará, tá vendo? Bom, outro prato, né, que a gente consome também diariamente são os peixes de água doce, mais conhecidas como... Os peixes mais conhecidos são quais? O tambaqui, o tucunaré, o pirarucu, temos também a jatuarana, né? Então, alguns exemplos de peixes que nós consumimos diariamente. O pirarucu, ele é bastante conhecido por quê? Porque é o chamado bacalhau da Amazônia e é conservado pelo processo de salga, ok? Então, é um prato bastante procurado, principalmente na época da Semana Santa. As frutas silvestres também têm destaque, como o açaí, o murici, né? O cupuaçu e a pupunha. São utilizados para preparar sorvetes também hoje em dia, né? Sucos de sabores indescritíveis, tá? Então, esses alimentos, né? Esses alimentos hoje em dia, eles realmente tiveram destaque no Brasil inteiro, né? O açaí é um exemplo típico. Hoje em dia, o açaí já é exportado para várias cidades e outros países também. Então, hoje em dia já se conhece um açaí diferente, né? Já é o açaí que a gente toma aqui, o gosto já é muito mais parecido. Então, o açaí se tornou um prato realmente brasileiro, tá? O cupuaçu também é um tipo de fruta muito apreciada. Todas as pessoas, né, todos os turistas acabam gostando deste prato, de todos os pratos que é feito com cupuaçu, ok?
Ó, nos mercados locais, vários pratos típicos como o tacacá, que é feito com um caldo de tucupi e folha de jambu, são consumidos. Então, várias pessoas acabam consumindo esse prato, que é um prato também bem apreciado. Bom, agora um pouquinho da região Nordeste. Todos os estados da região Nordeste receberam influência de diversos países, somadas às práticas de índios, né, de comer farinha de mandioca, milho, carne, peixes e fruta silvestre. Isso resultou o quê? Numa cozinha rica e numa cozinha variada. Então vamos ver alguns pratos típicos da região nordestina, né? Da região Nordeste. Na maioria dos estados do Nordeste, as influências estrangeiras foram preservadas. Podemos citar a galinha ao molho pardo, né? É um prato bastante típico de lá. Feita com o sangue da galinha dissolvido em vinagre, como sendo uma adaptação da galinha cabidela, que é uma galinha típica, um prato típico lá de Portugal. Então acabamos, ó, tá vendo? Acabamos transformando esse prato para se tornar um prato brasileiro. Outro tipo de alimento, né, que é bastante consumido no Nordeste é a carne de sol, prato típico de lá. O alimento indispensável no Nordeste teve origem possivelmente com os hábitos dos índios de assar a caça, a carne de caça, tá? Então, carne de sol também é um prato muito procurado no Nordeste. Nessa região, os pratos à base de feijões, inhame, macaxeira, leite de coco, azeite de dendê, doces, peixes, crustáceos e frutas nativas são os mais encontrados, destacando que a culinária baiana, com uma grande influência africana, e a de Pernambuco, com pratos como a buchada de bode, né? Então, quem vai a Pernambuco não deixa de comer uma buchada de bode. No Ceará também há uma grande variedade de pratos, como peixe, camarão, lagosta e a famosa rapadura, feita da cana-de-açúcar. Então, alguns pratos, né, para vocês visualizarem, foram pratos que nós acabamos herdando e transformando. O camarão, né, muito presente na região Nordeste, a lagosta, os crustáceos, ok? Bom, no Rio Grande do Norte, além de peixes e crustáceos, é muito conhecida a carne de sol servida com a farofa e o feijão verde, é um prato típico de lá. Em Alagoas, são típicos o quê? Os pratos com frutos do mar e também crustáceos de água doce, como o conhecido sururu, né? Bom, outros pratos típicos também fazem parte da culinária nordestina, como o quê? A buchada, o sarapatel, arroz doce, tapioca, caldo de cana. Temos também a dobradinha, que é o feijão branco cozido com um bucho de boi, a galinha de cabidela, né? Mão de vaca, quibebé, que é um pirão de jerumu. Então, são alimentos típicos de lá que é muito forte na cultura deles, que talvez a gente, né, está conhecendo agora. Temos também a carne de sol, que é servida com a farofa e o feijão verde, os peixes, os crustáceos ao leite de coco, feijão e arroz ao coco. O amendoim torrado também e cozido, a canjica, pamonha, o manguzá, o cuscuz, né, muito presente na cultura nordestina, o milho cozido ou milho assado, o acarajé, o caruru, o vatapá, bolos de macaxeira ou de mandioca, né, o pé de moleque também é um bolo bem típico. E entre outros alimentos nós podemos citar, né, ver o quanto alimentos nós herdamos da região Nordeste. Então, por mais que a gente tenha, como eu falei, a questão do vatapá, por mais que tenha esse prato presente na região Norte e no Nordeste, mas o modo de preparo e alguns alimentos são diferentes na hora de preparar, né, esse prato e na hora de comer a gente sente que o vatapá do Nordeste é diferente do vatapá do Norte. E aí, professora Sabrina, em relação ao Norte e Nordeste, qual a sua contribuição em relação aos pratos típicos? Bom, a minha contribuição hoje, não só em relação ao Norte, ao Nordeste, né, mas uma informação bem importante que eu lembrei agorinha, foi que o Ministério da Saúde lançou agora em 2015 a segunda edição do Livro de Alimentos Regionais Brasileiros. A primeira edição foi lançada em 2002 e agora em 2015 foi lançada esse livro. E o principal objetivo é
é principalmente resgatar essa questão da cultura alimentar, porque com o passar do tempo, os alimentos, já que o Brasil possui diversos alimentos saborosos e nutritivos, mas com o passar do tempo, esses alimentos foram desvalorizados, foram um pouco esquecidos, por causa do processo da urbanização, do desenvolvimento tecnológico. E o objetivo desse livro é resgatar isso. Então, uma dica minha para você é que você procure na internet. Esse livro é bem interessante, ele tem muitas dicas sobre os principais alimentos das regiões, receitas culinárias. É bem legal, bem interessante você dar uma olhadinha nesse livro. Ok. E como ela falou, né, então é uma forma da gente valorizar a nossa cultura. E um exemplo de valorizar, né, algum alimento de nossa cultura foi, como eu falei, a questão do açaí. Então o açaí realmente foi um alimento que teve muito destaque e que hoje em dia muitas pessoas querem comer, querem consumir o açaí, né, querem pelo menos provar o açaí. Então hoje em dia esse alimento já é exportado realmente, né, para vários locais, e a gente percebe quando a gente visita outras cidades que cada vez mais ele tem o mesmo sabor que o nosso açaí aqui, né? Ele é bem original mesmo. Então hoje em dia, antes fora o povo só comia o quê? Tomava um suco de açaí. Hoje em dia a gente vê que não, que eles já comem o açaí igual a gente, né? Já misturam o açaí com as frutas, tornando um açaí muito mais nutritivo. Então, é uma forma de valorizar nossos pratos típicos, ok? Então, vamos conhecer agora alguns pratos típicos da região centro-oeste. Bom, com a abertura da rodovia Belém-Brasília, essa região começou a ser desbravada, o que permitiu que a chegada de inúmeras famílias de colonos dos estados do sul, conhecedores da agricultura e da pecuária. Então aqui começou já um outro tipo de alimento, né? Antes da colonização, a culinária da região se baseava apenas em quê? Em recursos do meio ambiente, com o uso abundante da pesca e da caça. Com essa colonização, né? Aí acabamos o quê? A agricultura e a pecuária começou a se tornar bastante forte, bastante valorizada. Com a influência da cozinha do sul, a culinária desse local se ampliou e alguns pratos foram incluídos, como que o famoso churrasco gaúcho, principalmente pela existência de grande rebanho da região, mas sem comprometer o que? Os pratos típicos que já existiam. O consumo de peixe de água doce, aves e caças do Pantanal e erva mate também eram bastante comum, como por exemplo o pacu do Mato Grosso, é um peixe, né, bastante apreciado. Bom, aqui só um exemplo, né, para vocês visualizarem a questão do churrasco, que é bem apreciada, e o peixe. Bom, as frutas do cerrado também teve em destaque, principalmente o piqui, né? Quem não ouviu falar em piqui? É uma fruta de cheiro forte e obrigatória na culinária goiana. Então, quem vai para essa região não pode deixar de provar o piqui. Então, nós temos também o famoso arroz com piqui, né? É uma das maneiras de prepará-lo e constituir um prato típico do local. Tá? Então, o piqui é o prato mais famoso da região centro-oeste. E na região sudeste? Em São Paulo, por exemplo, os italianos foram os que mais influenciaram na culinária, inclusive, né, na culinária brasileira. Aí, entre eles, nós temos quais alimentos? Foram eles que trouxeram a pizza, né? Quem que não gosta de uma pizza? Quem que não consome uma pizza? A lasanha, o pão. E com a sua criatividade, né, os brasileiros acabaram transformando esse pão, que é um dos produtos mais importantes da indústria brasileira. Os espanhóis, os árabes e os japoneses também tiveram destaque, né, nesses estados, com algumas preparações como o quibe, as esfirras, grão de bico, doces de gergelim e hoje em dia, que está em alta, né, a questão do sushi e sashimi. Então, tá vendo a quantidade de pratos que nós acabamos herdando, né, desses povos e acabamos transformando. Hoje em dia nós temos, né, alguns tipos de sushis que são com alimentos mais típicos do Brasil. Bom, aqui um exemplo, né, a questão do sushi, a questão da pizza e a questão do pão, né, que hoje em dia o pão não pode faltar na mesa dos brasileiros. Porém, esse pão foi transformado e se tornou, né, o nosso tão famoso pãozinho do café da manhã.
Bom, além dessas influências estrangeiras, existem alguns pratos típicos como o cuscuz salgado, o cuscuz paulista em São Paulo, a feijoada carioca, né? E o feijão preto no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, se transformou num estado grande de produtor derivados do leite, como o famoso queijo de Minas, os requeijões, os iogurtes, os pães de queijo, né? O biscoito de polvilho, as manteigas, as goiabadas, cascão e os doces de leite. O tutu com torresmo, o feijão tropeiro, né? Um prato muito típico de Minas Gerais. Couve à mineira, costela e lombo de carne e os variados pratos à base de milho, como o curau, a pamonha, o bolo de milho verde, cuscuz de fubá, broa de fubá, canjica, são algumas das delícias da culinária mineira, ok? Bom, e a região sul? Nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, as famílias italianas começaram a cultivar as uvas, né? Hoje em dia a gente vê plantações muito lindas de uvas na região sul, para a produção de vinhos. Em casa, as mulheres preparavam o quê? As macarronadas, né? E as polentas para serem apreciadas com os vinhos que eles produziam. Bom, os alemães dedicaram-se à plantação de quê? De frutas, como as maçãs, as peras, as ameixas, pêssegos e uvas. Então, a gente vê que a maioria dos nossos alimentos, né, que temos hoje em dia foram alimentos realmente trazidos por outros povos e que hoje em dia continuam fazendo parte de nossa cultura. O que a gente fez? A gente apenas adequou alguns pratos e conservou a questão de alguns alimentos, ok? Bom, continuando na região sul, né, os alemães também cultivaram o quê? O trigo e o centeio para fabricar o quê? O conhecido pão preto integral. Com a criação de porcos, eles também produziram o quê? As conhecidas linguiças, né? As linguiças também são muito presentes na cultura do sul. Já os poloneses contribuíram com o quê? Com o pão de leite e com as sopas. Bom, a população também consome bastante o quê? O churrasco, né? Churrascos e as linguiças assadas na brasa, acompanhadas de quê? De arroz branco, salada de maionese. Esse tipo de salada também é muito presente aqui na região norte, ok? A farinha de mandioca torrada e a macaxeira cozida e também a salada verde e o pão, né? A questão do pão assado. Então, o que a gente vê? A gente vê que vários alimentos, por mais que eu fale, né, que é típico da região sul, a gente pode falar, mas esse alimento também existe na nossa cultura aqui na região norte. Ok, porque acaba sendo o quê? Uma troca de alimento entre as culturas, entre as regiões. Porém, a gente acaba fazendo uma adaptação, né, em relação, vamos supor, a farofa. O que a gente pode fazer? Hoje em dia, quando a gente faz uma farofa aqui na região norte, a gente faz uma adaptação. Temos um exemplo, uma farofa feita de quê? De banana verde, de banana, né, comprida, que é a banana que a gente frita. Então, é um típico de farofa da região norte, ok? Então, tá vendo? A gente só faz uma adaptação nos pratos. Por mais que a base, né, do prato seja que é a farinha, mas a gente faz uma adaptação para determinada região, ok? Bom, aqui um exemplo, né, dos pratos que eu falei agorinha. E continuando aqui na região sul. Outros pratos, né, tradicional são o pernil de cordeiro, o costelão, o churrasco de ovelha, a comida tropeira, o porco no rolete, o pinhão e outros pratos, né? Outro prato que a gente vê, né, que é muito típico lá, quando a gente vê, a gente já sabe identificar, é a questão do chimarrão, que é um chá quente feito com folhas de mate, amargo e que são trituradas com água morna. Então, quando a gente vê, né, uma pessoa consumindo chimarrão, a gente pensa logo que essa pessoa é o quê? Da região sul, porque é um prato muito típico de lá. Bom, apesar da culinária brasileira ela ter sofrido tantas influências, a comida brasileira que mais representa o nosso alimento, né, o nosso hábito alimentar é o quê?
o arroz com feijão. Então, todos os dias, né, a gente vê milhares de pessoas consumindo arroz e feijão. Então, foram contribuições que a gente viu, né, vindos de outros povos, mas que a gente conservou e hoje em dia é um prato típico do Brasil. Devido às condições econômicas do país, o que afetam grande parte do povo brasileiro, e as mudanças nos hábitos alimentares ao longo dos anos, o arroz e o feijão vem sendo substituído por outros alimentos menos nutritivos, como a batata, o macarrão e a farinha. Então, tomar um pouquinho de cuidado, né? Não deixar que esse prato deixe de lado. A gente viu que, devido a tantos anos, a gente conseguiu preservar. Então, vamos continuar preservando esse tipo de alimento para gerações futuras. Essas mudanças, elas afetam o quê? A saúde dos brasileiros. Por isso, o feijão e arroz devem voltar, né, a fazer parte da nossa alimentação básica. São alimentos essenciais para a saúde de todo mundo. Bom, a gente viu, então, né, que a nossa diversidade... A gente viu que a culinária brasileira, ela é muito rica, né? Que a gente possui muitos tipos de alimentos e que eles devem ser a cada dia mais consumidos para assim a gente valorizar a nossa cultura. Cabe cada pessoa promover e valorizar sua cultura, pois só assim nós poderemos preservá-las para a geração futura. Então você quer, né, que com certeza o seu filho ou seu neto venha conhecer os alimentos que são típicos de nossa região. Então, para que isso possa acontecer, o que a gente precisa fazer? Preservar. A questão da alimentação é uma forma da gente propagar a nossa cultura, né, e preservá-la para gerações futuras. Então, a gente não pode deixar de lado, a gente tem que realmente consumir e fazer, né, valorizar cada alimento de nossa região. Ok? Eu vou passar para a professora Sabrina fazer as considerações dela a respeito da culinária brasileira. É isso mesmo, então é exatamente isso que a professora Carol colocou, né? O Brasil, ele é marcado pela variedade de alimentos que possui e por isso que muitas pessoas que vêm de fora acabam se encantando pela culinária brasileira. E o arroz e feijão sempre é a característica principal, né? É um alimento diferenciado aqui do nosso país. E para fechar, né, a nossa aula, eu vou ler aqui uma frase que se encontra nesse livro de alimentos regionais que eu citei, para vocês refletirem um pouquinho. E fala assim: comer, elemento básico da vida humana, é uma atividade complexa. Não só envolve processos bioquímicos naturais, como é um fenômeno cultural. Então, diante do que foi exposto desde a primeira aula que a gente vem falando, né, comer é algo complexo, né, que envolve questões culturais, sociais, psicológicas. E para que você ofereça uma alimentação com qualidade, você deve considerar todos esses fatores. E você, como educador alimentar, é chave para que isso aconteça, né? Para que a qualidade aconteça, e você deve considerar principalmente o fator cultural e a questão da alimentação regional. Ok, obrigada professora Sabrina, né, pela contribuição, e é isso mesmo. Então hoje, né, a gente encerra o módulo 10 com a unidade 5. Espero que vocês tenham aproveitado bastante tudo que foi falado sobre alimentação, isso foi uma introdução para a gente poder aprender o que vem a ser alimentação, né? A gente viu desde a primeira unidade o que é alimentação, o que ela envolve, como a professora Sabrina falou. A alimentação não é um simples ato de comer, ela envolve muito mais coisas do que isso. Ela envolve a questão de qualidade do alimento, de quantidade, de companhia. Então, é todo um processo complexo de se alimentar e não apenas o fato de comer. Então, solicito que vocês façam, né, uma revisão em todo o módulo. Na próxima aula a gente vai fazer essa revisão de todas as unidades. Então, para facilitar, revejam as aulas, né, da unidade 1 até a unidade 5, para que vocês possam ter o melhor aproveitamento na hora da revisão. Então, eu deixo vocês agora para poder realizar a atividade, né, da aula de hoje, e com certeza, com essa aula a gente acabou, né, aguçando um pouquinho aí a questão da fome de vocês. Então aproveite cada vez que vocês forem preparar um prato no seu ambiente de trabalho, ou então em casa, aproveite para estar adaptando esse prato e tornar um prato mais típico, mais regional, ok? Então, até instantes.